Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o Marco Oliveira, da IEF Brasília. Hoje estou trazendo um assunto bastante importante que nós observamos quando realizamos inspeções e laudos do sistema PDA, Proteção contra Descarga Atmosféricas. Então, o assunto aqui a ser tratado é a proteção contra surtos atmosféricos. Nós temos dois tipos de surtos e vamos tratá-los deles, explicando cada um e a importância da proteção desse surto atmosférico. Bom, inicialmente, eu coloquei aqui o que vem a ser um surto atmosférico. O surto atmosférico nada mais é que um fenômeno da natureza, mais conhecido por todos como raio, que provocam sobretensões, ou seja, o aumento da tensão que é fornecida da concessionária para a alimentação dos nossos sistemas elétricos. E isso afeta diretamente dentro de um condomínio, dentro de uma edificação. Existem dois tipos de surtos atmosféricos que nós podemos classificar: o surto direto e o surto indireto. Nessa imagem que nós estamos olhando aqui ao lado, nós podemos verificar aqui, nesse ponto aqui, nós temos um surto direto, ou seja, o raio está caindo diretamente na edificação. E os outros dois, esse do lado esquerdo, que está atingindo a rede elétrica, e esse que está atingindo as proximidades da edificação, nós classificamos como surtos indiretos. Então, o raio ele pode cair sobre uma linha de transmissão de energia elétrica aérea, e mesmo assim, esse surto ele pode vir a atingir a edificação, certo? Então, ele caiu aqui na rede de transmissão e atingiu a edificação. E também, um raio pode cair próximo de uma linha de transmissão de energia, né? Então, digamos que o raio caiu aqui nesse ponto, e esse ponto aqui ele acaba gerando um campo magnético. E esse campo magnético ele acaba atingindo o ponto da rede elétrica. E aí esse aumento de tensão, novamente, ele acaba entrando dentro da edificação e trazendo problemas para os equipamentos eletrônicos. Como, então, fazer essa proteção? Nós observamos, durante vários anos, nas nossas vistorias, que a proteção contra a descarga atmosférica, desde agora da última atualização da norma, em 5419, ela passou a se chamar PDA, Proteção contra Descargas Atmosféricas, né? Eles têm dois tipos de surtos, como comentamos, o surto elétrico e o surto atmosférico. E conforme recomendado pela parte 4 da norma, da 5419, isso é denominado MPS, as medidas de proteção contra surtos elétricos e atmosféricos. Entretanto, o que a gente observa? Que, primeiro, no projetos elétricos, aqui é um exemplo de um projeto elétrico de um condomínio aqui em Brasília, eles contemplaram, de fato, um DPS. Está aqui bem na entrada principal. Está aqui o componente, que é um varistor, né? E esse DPS aqui, primeiro ponto, eles não informam no projeto que tipo de classe que é esse DPS. Se é um classe 1, se é um classe 2, se é um classe 1 mais 2, que eu vou explicar a seguir. Mas quando a gente observa em loco, durante a inspeção, a gente observa que esses DPS, normalmente, ele é o DPS classe 2. E o DPS classe 2, ele faz apenas a proteção contra surtos elétricos. Ele não faz a proteção contra surtos atmosféricos. Então, isso é um grande erro que a gente encontra em diversos condomínios. É uma raridade a gente encontrar os DPS com proteção para a parte atmosférica, né? Então, a gente, no laudo, entende que isso é uma não conformidade e orienta, no caso, a manutenção, que seria a substituição desse dispositivo classe 2 por um dispositivo classe 1 mais 2, que a gente vai ver a seguir.
Bom, o que vem a ser, então, um DPS classe 2? O DPS classe 2 ele oferece proteção a todas as instalações elétricas de baixa tensão. A gente está falando aqui de baixa tensão. Quando o surto é indireto, provocado por sobretensões. Sua forma de onda possui características com proteção através de um componente chamado varistor. E a frequência, né, a velocidade de comutação desse componente, ele é classificado como 8/20 microsegundos. Então, nessa imagem, a gente pode observar aqui que a tensão ela vinha aqui em estágio normal, né? E, de repente, nesse ponto aqui, nós tivemos o surto, ou seja, a elevação de tensão, certo? A elevação de tensão. O que provocou essa elevação de tensão? Pode ter sido uma manobra da concessionária, pode ter sido um acidente na linha de transmissão, ou seja, ele foi um surto indireto, ou seja, ele não foi de encontro à edificação, ele veio através da linha de transmissão, normalmente, da concessionária, né? Também existem dois outros tipos de surtos indiretos provocados pelos raios, né? Ou seja, aquele surto que ele bate, ele vai direto na linha de transmissão ou próximo da edificação, ele também é um surto indireto. E como o sistema funciona? Então, essa alimentação, aqui ela está entrando aqui na parte aqui principal da edificação, e esses componentes aqui, eles estão monitorando todas as três fases, aqui no caso, e mais o neutro, porque esse surto ele tanto pode entrar pelas fases, aqui fase 1, fase 2, fase 3, ou entrar aqui pelo neutro, aqui seria o ponto de neutro. Então, eu tenho aqui um DPS de proteção de neutro e 3 DPS de proteção de fase. Geralmente, aqui em Brasília, como nós temos 220 volts na nossa alimentação, os DPS de fases eles estão regulados para 275 volts. Tá? Ou seja, quando esse surto atingir um ponto de 275 volts, ele vai fazer o quê? Ele vai conduzir. Então, digamos que essa fase, a fase 1, aqui, ó, esse surto veio pela fase 1 e ele fica aqui monitorando, é como se fosse uma chave, né? Nesse momento, quando atinge essa tensão, essa chave aqui ela fecha. Então, quando essa chave fecha, o que acontece? Esse excedente de tensão, que é os 275 volts, vai passar pelo componente, pelo varistor e vai para o aterramento do sistema. Tá? Ele vai aqui para o aterramento do sistema. Por isso, a importância do aterramento também estar funcionando adequadamente. Então, aqui eu tenho um surto indireto. Então, como eu comentei anteriormente, a maioria dos projetos só prevê esse tipo de coisa. DPS classe 2 para a parte de proteção indireta. Se nesse momento aqui eu tivesse, digamos aqui, eu tenho aqui a minha edificação, e esse raio atingiu diretamente a edificação, o que aconteceria, né? Esse surto ele não seria captado pelo DPS classe 2. E ele entraria dentro da edificação, atingindo aqui as cargas que estão ligadas e queimando essas cargas, muitas das vezes, né? Queimando uma placa de um elevador, queimando câmeras, queimando um acionador de portão, ou seja, tudo que tiver eletrônica mais sensível, ele poderia estar queimado. Então, esse é um grande erro de nós não termos DPS adequado na entrada da edificação. Então, quando a gente observa isso como não conformidade, a gente recomenda justamente um dispositivo que ele tenha as duas proteções, que seria aqui o DPS classe 1 mais classe 2. Então, ele vai oferecer a proteção também em toda a instalação elétrica de baixa tensão, entretanto, para surto direto e surto indireto, provocado também por sobretensões. A sua forma de onda possui características. Novamente, o classe 2 é o varistor, e agora entra o classe 1, que é um centelhador a gás. O centelhador a gás, como vocês podem observar aqui nessa imagem, ele tem uma frequência diferente dessa
do classe 2. Então, ele é 10/350 microsegundos. Então, com um surto, se eu tiver um surto direto ou indireto, esse dispositivo ele vai conseguir detectar esse surto e automaticamente encaminhar ele para o aterramento. Então, por isso que na entrada principal, o condomínio, a edificação, tendo um SPDA, né? Ou seja, um sistema de proteção atmosférico validado, funcionando, ele já é obrigado a ter o DPS. Se ele não tiver também esse surto, ele pode entrar de forma indireta. Não tenho um SPDA, então eu não preciso de DPS. Não, preciso, porque o surto ele pode entrar de forma indireta e também voltar a queimar os equipamentos eletroeletrônicos, como eu comentei. Bom, conclusão. Para obtermos uma proteção completa, nos sistemas elétricos de uma edificação, devemos ter uma que a gente chama de coordenação de proteção dos DPS. O que vem a ser essa coordenação, então? Na entrada principal, eu tenho que ter um DPS classe 1 mais classe 2, ou também eu posso ter um classe 1 na entrada, a gente também faria essa função, o ideal seria 1 mais 2. Depois, nos quadros intermediários, eu teria os DPS classe 2. Tá? Então, somente o classe 2. E em alguns equipamentos mais sensíveis, por exemplo, eu tenho lá um sistema de monitoramento de câmeras com uma série de equipamentos sensíveis, né, que pode queimar muito facilmente. Então, eu colocaria também nessa tomada, no caso, um classe 3. Então, os DPS são classificados de classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1 mais classe 2, normalmente dentro dele nós temos os varistores e o centelhador a gás. O classe 2 nós temos os varistores e o classe 3 também, os varistores também. Então, por isso, essa importância que a gente dá às nossas vistorias, seja na vistoria elétrica ou principalmente nas vistorias para a elaboração dos laudos do PDA, a proteção de descarga atmosférica, fazer essas considerações de proteção. Então, seria isso hoje que eu queria passar para vocês, essa importância de ter esse sistema de proteção em condomínios e em qualquer tipo de edificação. Mais uma vez, obrigado pela atenção, tenham todos um excelente dia e até a próxima. No, no.